Olá pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre o sionismo, parte 2. Mas antes eu gostaria que se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, adicionar o sininho para receber a notificação, compartilhar com seus amigos e dar um like. O sionismo, eu falei no vídeo passado, a formação, o nome, os seus autores. Agora eu vou dar continuidade, falarei sobre as correntes sionistas, entre elas o sionismo político, que caracteriza pela negociação política e da diplomacia. Entre os seus influentes eram David Ben-Gurion e Theodor Herzl. O sionismo religioso, eles acreditavam de uma profecia da vinda de Cristo, que estavam preparando a manutenção do Estado, do Estado de Israel, para poder receber a vinda do Messias. Eles desconsideravam Jesus Cristo como Messias e até hoje rejeitam. E existe uma diferença entre o sionismo cristão, que acreditam que Cristo já veio, já chegou, já fez, mas infelizmente que são compostos pelos evangélicos, os neopentecostais, que eles acreditavam que já, só que eles utilizavam a atividade econômica para poder fazer turismo e ter levando os fiéis para a Terra Santa. Já o sionismo socialista, eles acreditavam na igualdade, com a construção do igualitarismo entre os judeus. Já o sionismo revisionista, eles acreditavam na ação bélica, militarista, nacionalista, usando a questão da força. Entre os seus pensamentos, um dos pensadores deles era Jabotinsky, que ele atuava nesse pensamento de expansionista. Já o sionismo cultural, ele tratava a questão da cultura preservada após a diáspora judaica, que eles ficavam espalhados na Europa nesse período, nesse processo mais de 300 anos, que eles viviam, mas mantinham a sua cultura deles. Eu gostaria também de falar sobre alguns pensadores deles, que eu gostaria também de chamar, que eles se destacaram nesse processo dos sionistas. Entre eles tem o Chaim Weizmann, o primeiro presidente, líder de Israel, após a criação do Estado de Israel, de 1948. Tem também o David Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, e tem também Jabotinsky, havia também uma mulher, uma primeira-ministra chamada Golda Meir também. Vamos lá aqui dar uma continuidade com relação a isso. Eu gostaria de falar sobre a questão da formação educacional dos judeus, dos sionistas, da formação, processo estrutural deles, de pensamentos, plasmando uma doutrina, uma doutrinação que eles promoviam com as crianças, criar preconceitos, discriminação entre os árabes e os palestinos e os muçulmanos, na maior parte. E com isso eles tinham esta forma de manter-nos esse preconceito. Eu gostaria de fazer uma diferenciação entre antissemitista e antisionista. Existe uma diferença muito grande, porque eles vivem agarrados com isso, para se defenderem das suas ações, de seus atos. Antisionismo é contra os judeus, os povos judeus e os muçulmanos, eles alegam. Já os antisionistas era contra os atos bárbaros dos sionistas contra os palestinos. São diferenças bastante. E também, claro, existe também diferença de judeus e sionistas. Os judeus são religiosos, os sionistas são políticos. Só para poder esclarecer um pouco para vocês. Na questão
que o envolve, né, também chamada a limpeza étnica da Palestina, né, também envolviam bastante, né, desde o processo após o 1948, oficialmente, que o Estado de Israel foi oficializado, teve o chamado Nakba, a catástrofe, né, a expulsão, e tinham também o chamado projeto Dalet, que era que mapeava os vilarejos, seus líderes, e massacravam e expulsavam estes povos, mais de 700 mil palestinos que foram expulsos nas suas residências e seus lares. Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês. Vamos lá. E também teve um autor que é judeu, também israelense, chamado Ilan Pappé. Ele escreveu um livro chamado A Limpeza Étnica na Palestina. Ele escreveu esse livro mostrando, traçando um processo de desumano que havia contra os palestinos naquela ocasião, né? Tirando-os e expulsando. Claro, tinha um projeto de interconectado, duas dimensões interconectadas entre eles, geográfica e demográfica, né? Você ocupando e expulsando, eliminando esses povos demográficos que eram mais superiores demograficamente, que eram os palestinos, para ocupar os judeus, né, naquela ocasião. É uma forma supremacista, né? O judeu tinha um processo de etnicamente, né, judeus, ou seja, a expulsão eliminação desses povos, né, palestinos, muçulmanos e entre outros povos árabes. Era isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Já também eu gostaria muito de falar sobre a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, esse alinhamento que eles têm hoje com Israel, esse pacto que vem lá após a sua formação do Estado de Israel de 48, devido a um processo de imigração dos judeus e também e sionistas, que são chamados lobbies sionistas, que naquela ocasião, né, tinha uma grande influência econômica que influenciava, subsidiava, né, os partidos políticos naquela ocasião, naquele período chamado do presidente presidente do Partido Democrático, Harry Truman, que ele fazia parte. Ele tinha essa aliança com relação a isso, é um ponto estratégico, né? Mas começou um pouco tímido em 53, mas oficializou-se em 1973, só para dar esclarecimento para vocês. Com isso, meus amigos, que hoje nos Estados Unidos sempre tem uma influência, subsidiam os israelenses entre armas e outras formas também, né, manutenção, e criaram, claro, com relação ao que está acontecendo hoje. Vamos lá, eu dou uma última continuidade. Vamos falar sobre a questão do apartheid. Gente, você sabe muito, para quem não conhece muito bem a história, é importante saber que o apartheid, né, a gente já ouviu muito, né, desde a época da África do Sul, né, tem um processo de separação, de segregação, de raça, né, etnicamente, né, de grupos, né. E eu vou aqui falar um pouquinho, falar sobre isso. Tem aqui, constitui um princípio fundamental do direito internacional. A Convenção Internacional sobre a Supressão e a Comunicação de crime de apartheid de 1973, o Estatuto de Roma de 1998 do Tribunal Penal Internacional define o apartheid como um crime contra a humanidade, que consiste em 3 elementos: a intenção de manter a dominação de um grupo racial sobre outro, o contexto de opressão sistemática do grupo dominante sobre outro, e atos desumanos. A lei do Estado Nacional de Israel é um regime entre um Estado para poder ter, nessa questão,
de um processo de apartheid, né? Que hoje acontece por conta que são cercados, que é uma prisão de céu aberto, as condições subhumanas que esses povos são submetidos, não têm o direito necessidades primárias, que são água, saúde, educação, tudo destruído, infraestruturas são destruídas, os direitos deles são restritos, o direito do voto, como falam que Israel é uma democracia do Oriente Médio, mas na verdade o seu voto dele não significa muita coisa, que eles são limitados, vivem uma questão dos seus assentamentos em regulamentos, que eles ocupam em regulamento, desrespeitando as convenções, né, da ONU. Infelizmente ocorrem estas questões desumanos, grupos mantendo uma forma, só que o Israel eles negam a relação do apartheid, né? Mas há estudos da ONU em 2017 que comprovam, mostram alguns elementos probatórios de que há uma segregação, um apartheid entre esses grupos étnicos, né, raciais, nesses grupos que estão acontecendo hoje, depois que o Hamas ocupou o parlamento em 2007, houve aquele processo de fechar, cercar e limitando o espaço aéreo e litoral desses povos, não tendo acesso a uma forma do princípio da dignidade humana, que é um princípio basilares, que não tenham acesso. É por isso que hoje Israel mantém um processo supremacista, racial, colonial contra esses povos. Por isso que eu venho aqui finalizar esse processo, o que é o sionismo. E no próximo vídeo vou tecer o meu comentário, o que está acontecendo hoje, trazer alguns elementos também para poder você conhecer melhor, ok? Agradeço e no próximo vídeo vou dar continuidade, agora tecendo o meu comentário, um ponto de vista do que está acontecendo hoje. Até mais.